Pessoas têm, principalmente da área da saúde, têm buscado estimular um pouquinho o consumo dos alimentos mais naturais, minimamente processados, para esclarecer para a população em geral que a gente pode melhorar esse perfil. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, no Brasil o excesso de peso ele acomete 1 em cada 2 adultos e 1 em cada 3 crianças. Por isso essa preocupação tão grande. A gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial e bem complexa, mas a gente sabe também que um dos fatores que podem favorecer para o desenvolvimento da doença, além do sedentarismo, também é o alto consumo dos alimentos que a gente chama de muito processados, ultraprocessados, que são os alimentos que têm um desbalanço nutricional, apesar de uma quantidade calórica muito grande, sendo oferecidos em porções muito grandes. Por isso se estimula a comida de verdade, que seria o arroz com feijão, as frutas, verduras e legumes, como exemplo, carnes, ovos, leites, que são os alimentos que passam por menos processos industriais. Nesse guia fica bem claro que a gente está falando de alimentos processados, ultraprocessados, alimentos in natura e minimamente processados, e do estímulo de consumo e também de alguns passos para ter uma alimentação saudável. É claro que devemos considerar nesse universo de escolhas também as nossas preferências, a cultura alimentar e a necessidade de cada um. A gente não vai encontrar em um alimento toda a necessidade de um corpo, a não ser no leite materno até os 6 meses de idade. No entanto, a gente precisa fazer boas escolhas e boas combinações. O que a gente está estimulando é o consumo dos alimentos de casa, dos alimentos produzidos por você, pela família, que é claro que além de um sabor agradável, de também ter aí um processo de produção, também a gente está estimulando o carinho entre a família e o cuidado mesmo dessa família. Então um alimento muito saudável é um alimento que seja rico em nutrientes, que tenha fibras e que não tenha tantos aditivos químicos, tantos conservantes, corantes. Então seriam os alimentos mais caseiros, mais in natura, menos processados. O que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer é tentar deixar as coisas um pouco mais fáceis, um pouco mais práticas para a nossa rotina. Por exemplo, ao comprar frutas, verduras e legumes, talvez deixá-las já higienizadas em recipientes separados, que facilite o seu consumo. E se a gente pensar em lanche intermediário, por exemplo, em que eu vá comer uma barrinha de cereal, se eu trocar por uma banana, eu também estou comendo coisa prática. Ou seja, além do que eu tenho que pensar também no meu trabalho ou na minha vida mesmo do dia a dia, a minha alimentação também tem que entrar com um certo planejamento. Num refrigerante, por exemplo, em que eu tenho uma quantidade enorme de açúcar e uma quantidade enorme de sal. E quando a gente substitui o refrigerante, por exemplo, por uma versão light ou diet, a gente encontra uma quantidade de sódio ainda maior. Apesar de não ter açúcar, a quantidade do adoçante também é muito grande. A gente tem uma falsa condição de saciedade no nosso organismo, ou seja, eu tenho que comer porções muito grandes para eu poder ficar satisfeita. E além disso, também o corpo não identifica direito como que a gente vai gastar aquelas calorias, ou seja, estou favorecendo sempre para o sobrepeso, para o ganho de peso.